Aqui nos direitos da personalidade, vocês têm um desafio muito jurisprudencial, tá? Muito jurisprudencial. Então, para acertar a questão de concurso público, vocês têm que necessariamente estar muito bem de informativo de direito da personalidade. Se cair, e vai cair, porque toda prova de direito civil cai, vai cair jurisprudência. Pelo menos falando aqui de Sebrasp e FGV. Tá? Estudem jurisprudência de direitos da personalidade, porque é o que mais importa. Aqui eu vou citar alguns. Ah, e outro detalhe também, né? Jurisprudência, vou até colocar aqui também, às vezes cai também alguma coisa. Características, né? Vou citar alguns aqui. O primeiro deles, o nome. Imagem. Honra. Eu vou colocar, também muito importante, né? Cai em todas as fases. Esquecimento. Então tem que saber a jurisprudência sobre isso daí. Vamos falar sobre esses 4 pontos rapidinho, também a título de revisão. No nome, você tem aqui 2 coisas para aprender. Você tem o prenome e você tem o sobrenome. E o que cai em relação a isso aqui? Nome, prenome, sobrenome. O que cai? Vocês que são concurseiros aí mais antigos. Possibilidade de mutabilidade do nome. Mutabilidade do nome. O importante de vocês entenderem é como que se muda o prenome e como que se muda o sobrenome. É isso aí. No que tange a mudança do prenome, que é o nosso nome inicial, né? Lorena, Léo, Enio, enfim. Esse elemento, que é o prenome, teve uma virada brusca no paradigma legal. Não só jurisprudencial, mas legal. Tá? Porque qual era a regra que possivelmente vocês aprenderam, né? Porque... enfim, todos nós aprendemos isso, pelo menos era para aprender na faculdade, né? Era que o nome não poderia ser mudado, tá, de forma imotivada. Você teria que alegar ali algum aspecto relacionado, por exemplo, a vexame, relacionado, por exemplo, a proteção da testemunha que está correndo risco. Então, você teria uma necessidade de, para mudar o nome, justificar. E mais do que isso, você tinha uma necessidade de pedir autorização judicial. Então, antigamente, antes de 2022, antes da Lei 14.382, de junho de 22, o paradigma era esse, imutabilidade do nome. Tá? E nesse paradigma de imutabilidade, você tinha algumas exceções. Tá? Exceções de proteção, exceções de vexame, etc., como eu acabei de pontuar. Beleza? Agora, que é o que vocês precisam saber, o paradigma mudou. Tá? O paradigma... eu vou colocar isso aqui. Exatamente. Vou já falar dos transgêneros aqui. No prenome, você tinha... vou colocar só o que é. Né? O que tinha, o que já passou, ficou bota no caixão. Então, o que é hoje? O paradigma da mutabilidade. Mutabilidade, aí eu venho e digo assim, ó, mutabilidade imotivada, você não precisa justificar mais, e extrajudicial. Então, quem quiser mudar de nome, que mude. Agora tem uma limitação. De que ordem? De ordem quantitativa.
Você só pode mudar uma única vez, tá? A limitação aqui é quantitativa. Exatamente. Quantitativa. Não, na verdade eu vou colocar até assim, ó, vai ficar melhor. Limitações. Limitações. A primeira limitação é etária. Por quê? Porque o cidadão precisa atingir a maioridade. A segunda limitação, que eu já mencionei, é quantitativa. Uma vez. A Fernanda trouxe um ponto interessantíssimo, que é a mudança de nome do transgênero, tá? Da pessoa trans. Antes ainda desse paradigma aqui, que foi inaugurado pela Lei 14.382, mesmo antes dessa lei, o transgênero poderia mudar de nome, tá? Por uma questão de dignidade da pessoa humana. Então, dentre as exceções pré-Lei 14.382, nós tínhamos uma exceção jurisprudencial, tá? Tema, se eu não estiver enganado, o tema 761 do STF, de repercussão geral, trouxe a possibilidade de o transgênero mudar de nome, tá? Mesmo antes da Lei 14.382. Não só do nome, mas também do gênero. Ele poderia mudar nome e gênero. E isso independente de qualquer burocracia ou ordem judicial ou instrumento público. Basta que o transgênero tenha o quê? Vontade. Basta que o transgênero tenha vontade. Ele pode mudar de nome independentemente de qualquer burocracia ou de ordem judicial ou de instrumento público ou de forma especial, tá? E nem de cirurgia, que também cai. Isso cai em concurso. Ele não precisa mudar de sexo genital, né? Não precisa de cirurgia de transgenitalização, que eu acho que esse é o nome, para ter esse direito. Beleza? Só me confirme aí, vocês estão com um celular ou enfim, se o tema é tema 761. 761, né? Porque ele traz outras situações importantes. Ele fala, por exemplo, que a pessoa trans, esse aspecto formal de chamá-la de trans não pode aparecer nos documentos de cartório. Então, se você vai a cartório pedir uma certidão de inteiro teor no registro civil daquela pessoa, não é para aparecer, primeiro, não é para aparecer essa expressão, pessoa trans ou alguma coisa do tipo, e dois, a certidão de inteiro teor só pode ser pedida pela própria pessoa, tá? Então, se o Enio se transforma numa pessoa trans, eu não posso ir lá no cartório e pedir uma certidão de inteiro teor para saber se a Enia era Enio, tá? Sem brincadeira aqui, só um exemplo meio jurídico, tá? Então, eu, Caio, não tenho esse direito de pedir a certidão de inteiro teor de uma pessoa terceira que se tornou, que mudou de sexo, né? Ou que mudou de nome e de gênero para fins registrários. Hã? Eu não sei o tema, só sei o informativo do STF, informativo 892. Informativo 892, mas o tema eu acho que é esse 761 mesmo. 761 mesmo, ele fala do item 3 exatamente isso, que é vedada a expedição da certidão de inteiro teor só a requerimento do próprio interessado. Exatamente, exatamente. E isso por um princípio de dignidade da pessoa humana, tá? Veja que isso foi decidido, vê bem a data aí, 2018, ó, 4 anos antes de mudar o paradigma legal, 4 anos antes de a Lei 14.382 vir, tá? Então, essa exceção do transgênero é uma exceção baseada na dignidade da pessoa humana. Deixa eu ver o que mais aqui. Isso aqui está no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6015, ou LRP. E a mudança do sobrenome
aqui, meu amigo, aqui nós temos duas coisas para aprender. Nós temos o artigo 57, vê aí, Celso, 57. Artigo 57 da LRP. A LRP está caindo muito também, viu? Lei 6015, de registros públicos. E tem uma porrada de jurisprudência. Tu tá aberto aí, tá? Vê se o 57 foi mudado pela 14382 também. Quem tá aí com o Vladimir? O 56 foi. O 57 é que eu tenho dúvidas. Foi mudado também? Uhum. Essa mudança, então, possivelmente ela refletiu muito a jurisprudência do STJ, porque o 57, ele traz as hipóteses de alteração do sobrenome, tá? A alteração do sobrenome é no 57. E as alterações do sobrenome têm a ver com o quê? Tem a ver com relações familiares, de filiação e de casamento, tá? Então, toda vez que vai mudar sobrenome, você tem que relacionar com relações familiares, né, ou de família, baseadas em filiação ou casamento. Duas coisas que dá dor de cabeça, viu? Não sei o que dá mais. Se é menino ou se é mulher. Mas até para mudar nome, é esses dois aqui, viu? Filiação e casamento. Vamos ler aí o 57. Deixa eu ler aqui. Para gravar. É porque eu tenho para ficar gravado, entendeu? Aí tem que ser o microfone aqui. – 57, ó. A alteração posterior de sobrenome para ser requerida pessoalmente perante o oficial de registro civil, ou seja, no cartório extrajudicial, com a apresentação de certidões e de documentos necessários, isso será averbada nos assentos de nascimento e casamento, independentemente de autorização judicial. Então, um ponto importante, a alteração de sobrenome também independe de autorização judicial, tá? Grifem isso daí no código de vocês. Aí ele vem e diz as hipóteses. Inclusão de sobrenomes familiares. Inclusão ou exclusão de sobrenome do cônjuge na constância do casamento. Exclusão de sobrenome do ex-cônjuge após a dissolução da sociedade conjugal. Inclusão e exclusão de sobrenomes em razão de alteração das relações de filiação, inclusive para os descendentes, cônjuge ou companheiro da pessoa que teve seu estado alterado. No frigir dos ovos, você tem duas hipóteses, relações de filiação e relações de casamento. Tá? Ou quando você casa ou quando você separa. Ou quando você adota, ou quando você, pai biológico, descobre que aquele menino ali não é seu e retira ali aquela filiação. Evidentemente que precisa do pedido do filho para retirar o nome, né? Porque aqui é um direito existencial personalíssimo. É isso que eu ia falar, por isso que eu te perguntei se o 57 tinha sido mudado pela 14382. Por quê? Porque a lei é de 2022 e a jurisprudência anterior à lei 14282 era toda nesse sentido aí. Então, o que foi que o legislador fez? Pegou a jurisprudência do STJ e colocou no artigo 57. Tá? Porque o STJ sempre disse isso. Você, quando separa, você pode tirar o nome do marido. Você que está casado ainda, pode tirar o nome do marido ou da mulher, né? Mesmo casado, ou seja, na constância do casamento, se você, mulher aí que é casada, que colocou o nome do marido, quiser tirar, você pode. Tá? Então, isso era jurisprudência do STJ e agora tem base legal. Tem várias jurisprudências aqui, repito, tem várias. Viúva, viúva pode tirar o nome? Pode tirar o nome. Pode manter o nome? Pode manter o nome. A linha hermenêutica ou vetor interpretativo é sempre baseado em um direito existencial da pessoa. É mais ou menos o que a pessoa quer, mais ou menos assim. Lógico que dentro de algumas limitações, tá? Beleza? Então, alteração de nome e sobrenome é isso aqui. Como? Não. Casar 10 vezes pode mudar 10 vezes. Aí não tem limitação quantitativa.
Tá? Não tem limitação quantitativa. Pelo menos não há na lei e não há na jurisprudência limitação quantitativa para alteração de sobrenome. E é uma boa pergunta. Boa pergunta. Tá? Sabe outra coisa interessante que me veio aqui agora, também uma jurisprudência? Deixa eu ver se eu lembro exatamente dos termos aqui. A pessoa trans, ela pode mudar nome, como a gente falou, ela pode mudar gênero, tá? Independente da vontade dela. Mas aí eu pergunto para vocês, ela pode mudar totalmente o seu sobrenome? Tirando o sobrenome da família? O que vocês acham? Poderia botar o nome de guerra no lugar do sobrenome? Só que aí no caso aqui, pelo termo 76, não autorização é só A pessoa trans, ela pode mudar prenome, pode mudar gênero, tá? Mas não pode excluir totalmente o nome de família. Isso é jurisprudência do STJ. Não pode excluir totalmente o nome de família. Pode mudar agnome. Você sabe o que é agnome? Você sabe o que é agnome? Deixa eu ver se tem algum agnome aqui. Filho, sobrinho, são expressões que designam gênero. Então não dá para o cara, o João se tornar Joana filho. Não tem como. Aí essa pessoa trans, ela estaria identificada, o gênero dela estaria identificado pelo agnome. Então também é dado cortar o agnome. Agora, não pode tirar totalmente o sobrenome de família, tá? Isso não pode. Beleza? Então, pegaram aí, né? Deixa eu ver o que mais. Como? Pode alterar. Por exemplo, se pai e mãe, tira do pai ou da mãe? Pode. Agora, não pode tirar totalmente o sobrenome de família. Então, mudança de nome é isso aí. Imagem. O que é importante saber de imagem? Que é básico. Uso indevido de imagem. Uso indevido de imagem. Gera o quê? Indenização. Tá, mas gera... a indenização é consequência. Ele gera antes alguma coisa. Hã? Ele é um ato ilícito que gera dano moral. Tá? Uso indevido de imagem, ato ilícito que gera dano moral. Pergunta, que tipo de dano moral? Não. É moral, já é extrapatrimonial. Sinônimo. Moral e extrapatrimonial é a mesma coisa. In re ipsa. In re ipsa. Dano moral in re ipsa. O que é dano moral in re ipsa? Independe de comprovação do prejuízo. Independe de comprovação do prejuízo. Como é teu nome? Felipe. Cuidado, viu, Felipe? Não é... Vejam só. Isso aqui é importante. O dano moral in re ipsa não é um dano que dispensa a prova do dano. Tá? Ele dispensa a prova do prejuízo. Dano moral in re ipsa dispensa a prova do prejuízo. É um dano moral decorrente de um ato ilícito e, geralmente, todas as hipóteses são jurisprudenciais. Uso indevido de imagem, inscrição em Serasa, tá? Isso gera dano moral in re ipsa, ou seja, dano moral que independe de prova do prejuízo. Basta a prova do fato, basta a prova do dano. Portanto, o dano moral in re ipsa não é um tipo de dano, como é que eu explico isso? Não é um tipo de lesão sem dano, melhor dizendo, tá? Se vier uma questão dizendo assim, o dano moral in re ipsa é uma lesão que não gera dano. Até contraditório isso, né? Hã? Seria uma presunção absoluta de... Não, é porque é o seguinte, você na responsabilidade civil, você tem a conduta, você tem o nexo, você tem o dano e tem o prejuízo, né? O escopo do dano moral in re ipsa é a prova do prejuízo, tá? Não é a prova do dano.
É isso que eu ia falar agora. Esse uso indevido, só colocar aqui para ficar melhor. Ó, vamos lá. Uso indevido. Ele gera dano moral in re ipsa. E ele gera isso independente, bem colocado pelo N, isso aqui também é jurisprudência, independente de uso comercial. Então veja só, o tão só uso da imagem, independentemente se ele está usando para fins lucrativos ou comerciais ou econômicos ou não, gera esse tipo de dano, tá?